Trump tinha apenas 34% de aprovação quando ele terminou o mandato em 2020. Era a pior avaliação que ele já tinha tido até então. Mesmo assim, tentou a reeleição e perdeu para o candidato democrata, Joe Biden. Indignado, Trump pediu a recontagem de votos, mas o movimento, que ficou conhecido como Stop the Count, o Parem a Contagem, resultou num atentado à democracia, com invasão dos republicanos da extrema-direita no Capitólio. Mas Biden também parece não ter agradado muito os estadunidenses. Com a popularidade despencando a cada mês, Biden já não tem a certeza da vitória nas urnas, principalmente com a força do retorno do antigo rival. Com propostas reacionárias, Trump atrai grande parte do eleitorado patriota dos Estados Unidos. Segundo as pesquisas, mesmo estando inelegível em 2 estados, Maine e Colorado, o autor da famosa frase Make America Great Again lidera a intenção de voto nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, o eleitorado deve ir às urnas no segundo semestre para votar em figurinhas repetidas, mas Trump ainda pode sofrer com reveses dos processos na justiça. Sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Democracia, com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. A gente sempre conversa aqui com um convidado, uma convidada sobre uma temática, uma notícia importante do momento. Um desses assuntos fora do Brasil que a gente precisa olhar nesse momento são as eleições dos Estados Unidos. Ainda tem um tempo para acontecer, mas o desenrolar e as prévias norte-americanas já estão muito fortes. Eu vou conversar com a jornalista Julia Vargas Jones, que é colaboradora da CNN e também do New York Times. Obrigada por aceitar nosso convite, Júlia. É um prazer falar com você de novo. Obrigada a você, Gabi. Bom estar de volta. Muito bom te receber. Vamos para o que interessa, então, né, Júlia? A gente está falando de primárias dos republicanos no estado de New Hampshire. É o que a gente tem de mais forte, de mais recente e decisivo na política dos Estados Unidos quando a gente fala na candidatura à presidência, né? O ex-presidente Donald Trump, ele venceu com folga essas primárias dos republicanos contra a adversária dele, que é a Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul. Você vai contar um pouco mais sobre ela também. E aí o que eu achei interessante dessa história, e você aqui tá super livre para fazer as análises do que você achar mais relevante, mas eu, dando uma olhada em tudo que está acontecendo, me chamou a atenção que ele perdeu entre os mais ricos e os mais escolarizados, menos religiosos, que a gente chama de moderados, dos estadunidenses moderados, né, os republicanos moderados. Você acha que se consolidar na ala radical do Partido Republicano vai ser suficiente para ele vencer as prévias ou as eleições? Essa foi a melhor chance que a Nikki Haley teve em New Hampshire, ou ainda tem uma expectativa grande com a Carolina do Sul, que vai acontecer agora em fevereiro? É isso, né? Então, Gabi, eu acho que é muito interessante a gente ver essa vitória do Donald Trump em New Hampshire também com o contexto de Iowa, que foi o primeiro estado onde essas prévias aconteceram. Em Iowa, ele teve uma vitória esmagadora. Em Iowa, ele ganhou com 51%. Em segundo lugar veio o Ron DeSantis, que agora já, inclusive, desistiu, né, da corrida da presidência, e Haley com 19%. Ou seja, esses 40% que depois a Nikki Haley vai ganhar em New Hampshire, como você falou, com os mais ricos, com os mais educados, com a ala menos radical, né, do Partido Republicano, com esses republicanos moderados, isso dá uma indicação de quem é o eleitor de Nikki Haley. É justamente esse eleitor que ela tem procurado, né? Esse é o eleitor da Nikki Haley. Ela não é uma pessoa radical dentro do Partido Republicano. Inclusive, isso foi uma das grandes críticas dela ao ex-presidente Trump desde 2016, quando eles já estavam, né, competindo pela nomeação do partido daquela primeira vez. Naquele momento, Haley critica Trump e chama ele de racista, quando ele se nega a fazer os repúdios aos grupos racistas, a KKK, né? Ela volta a criticar ele depois, mesmo tendo servindo lá
como embaixadora da ONU dentro da administração do Trump, sempre ela deixou muito claro que ela não é do mesmo campo do que ele. O que o Trump fez? Ele trouxe muitos eleitores para o Partido Republicano. O Trump consegue fazer pessoas saírem de casa para irem votar, que normalmente não sairiam. Isso é diferente do Haley, né? O eleitor da Haley, como ele tem mais educação, ele é mais provável que ele vá sair num dia de eleição. Então, olhando agora, como tu perguntaste, para a Carolina do Sul, quem é o eleitor da Carolina do Sul que vai sair para votar na Haley? Ela tem um baita trabalho na frente dela aqui agora. Mesmo ela tendo servido como governadora da Carolina do Sul, o ex-vice-governador dela e o senador mais importante da Carolina do Sul já declararam o apoio deles ao Trump. O que ela está fazendo até dia 24, eu acredito, de fevereiro, que é o dia das prévias da Carolina do Sul, é muita, muita campanha, tentando fazer essas pessoas que o Trump consegue energizar, essa base do Trump que ele consegue energizar, tentando tirá-las de casa e fazer com que elas se comprometam a irem às urnas no dia das eleições. Isso é muito importante, esse contexto que você está trazendo, porque também a gente tem um Donald Trump, a gente vai falar aqui de pesquisa eleitoral também, mas antes disso eu queria falar de um Donald Trump que está acumulando mais de 90 acusações criminais. Esse é o contexto das eleições presidenciais, né, Júlia? E ele responde por essas acusações em 4 processos. E talvez o mais importante dele seja a tentativa de golpe, aquele dia do Capitólio, dia 6 de janeiro de 2021, que foi bastante emblemático. Isso pode, de alguma forma, impedir o Trump de ser eleito, de concorrer e ser eleito, ou ainda pensando, eventualmente, se ele vencer as eleições como candidato do Republicanos, de cumprir esses 4 anos de mandato? Essa é a grande questão, né, Gabi? A gente não sabe, porque é sem precedentes. Nunca existiu um presidente que tivesse perigando estar na cadeia durante um mandato, né? Isso é uma coisa que nos Estados Unidos nunca se pensou. Então, esses 91 processos, o que ele está fazendo, o Trump está usando eles, né, na política para mostrar que, olha, é uma caça às bruxas o que está acontecendo, o que eles estão fazendo comigo é uma perseguição, eu não mereço isso. Inclusive agora, aqui em Nova York, onde ele estava respondendo por um processo de difamação contra a escritora E. Jean Carroll, que ela acusou ele de ter uma tentativa de estupro há mais de 30 anos aqui numa loja de departamentos. Ele acabou sendo condenado, ele teve essa condenação, ele vai ter que pagar uma indenização de 83 milhões de dólares e cada vez que ele aparecia no fórum, na corte, para se apresentar, ele usava isso como uma parada de campanha. Isso virou um talking point para ele mostrar, olha o que estão fazendo comigo. É mais atenção dada ao Trump, né? E, além disso, tem também, além da grande investigação, né, do 6 de janeiro, que ainda está em decorrência nas cortes aqui, tem um problema surgindo nos estados, que isso é importante também ficar de olho, porque tem alguns estados que retiraram o nome de Donald Trump como candidato nas urnas, ou seja, você vai chegar nas urnas no dia das eleições e não vai aparecer o nome de Donald Trump lá. Por quê? Porque eles estão dizendo que, de acordo com a 14ª emenda, que diz que funcionários públicos que participaram em insurreições estariam desqualificados de concorrer novamente a qualquer cargo público. Esse é o argumento. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai ouvir o recurso, né, que foi feito agora em fevereiro. Isso também é uma coisa que pode influenciar e pode trazer outros estados, além disso, acho que são só Colorado e Maine até agora fizeram isso, a tentar fazer algo semelhante. Nossa, é uma eleição completamente atípica, né, Júlia? Além disso que você está explicando, ainda talvez seja a primeira vez ou uma das únicas vezes que 2 candidatos já estão praticamente decididos, talvez a gente possa falar em virtualmente decididos, com muita antecedência do pleito. Isso é completamente fora do normal para uma eleição nos Estados Unidos, né? Eu queria falar um pouco sobre a pesquisa Ipsos Reuters,
A gente tem alguns dados interessantes que eu queria trazer. Por exemplo, 67% das pessoas que responderam a essa pesquisa dizem estar cansadas de ter as mesmas caras, queriam uma renovação política, alguém novo. Só que, por outro lado, a gente tem 40% dizendo que vão votar no Trump e 34% no Biden. Então, na verdade, a gente vai ter as mesmas caras de 2020, é um repeteco. É uma eleição de repeteco. Como é que você está enxergando essa última pesquisa que saiu? Tem uma ampliação, inclusive, da vantagem do Donald Trump em relação ao Joe Biden, nesse momento, em relação à última pesquisa que saiu. E também um outro aspecto interessante, é um que a gente já tinha conversado da última vez que você veio, inclusive, no Em Detalhes, que é sobre o aspecto do etarismo, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma, mas acham que o Biden é velho demais para se sentar na cadeira da Casa Branca. Só que eles têm 3 anos e meio de diferença, não é uma distância tão grande assim. Só que eles enxergam no Biden uma certa fragilidade. Então, eu acho que é um aspecto interessante para talvez você entrar nessa análise de como que está sendo a campanha eleitoral para o Joe Biden, que também não está com uma vantagem, muito pelo contrário, né? Realmente, são só 3 anos e meio, como você falou, mas existe uma projeção muito forte do Donald Trump de ser um homem alfa, né? Um homem forte. Ele está tentando, há muitos anos, desde 2016, ele faz essa projeção da sua própria imagem. O Biden jamais tentou fazer isso, mas ele tenta parecer descolado, ele tenta parecer cool, mas ele não tem esse tipo de projeção. E ele tem uma exposição muito forte na presidência por esses últimos 4 anos, 3 anos e meio. Ele também fica muito exposto. Cada tropeção, cada vez que ele se atrapalha na fala, isso aparece, fica evidente. E a mídia também cai em cima. E principalmente o Twitter, as memes aparecem em minutos, né? Você sabe como é que é. Mas fora isso, o Biden também tem alguns obstáculos que são únicos agora, né, do contexto dos Estados Unidos, que tem 2 guerras, né, uma guerra na Ucrânia que está sendo financiada em grande parte pelos Estados Unidos, 75 bilhões desde 2022, fevereiro de 2022, quando a guerra começou. Agora a guerra em Gaza, onde os Estados Unidos também tem um grande investimento, né, 14 bilhões não tanto, mas é um conflito que acaba repercutindo muito nos Estados Unidos. É um conflito que os americanos se sentem muito próximos de Israel. Então, é uma questão importante. E agora, com esses 3 soldados americanos que morreram no ataque na Jordânia, né, o Biden dizendo que vai ter uma resposta, voltando então a uma ideia de Estados Unidos envolvido numa guerra no Oriente Médio, onde o Trump já disse muitas vezes que America First, né? América primeiro. O Trump não quer nada, não quer nenhum envolvimento globalista dos Estados Unidos. Então, isso ainda exacerba essa dicotomia entre Biden e Trump. E agora, uma questão que talvez não esteja saindo tanto na mídia brasileira, Gabi, é a questão da fronteira com o México. O estado do Texas está brigando com o governo federal pelo controle da fronteira do México por conta da crise migratória. Então, assim, a ajuda de custo, ajuda para a guerra na Ucrânia, agora no Congresso, ela está entrelaçada numa jogada política com as medidas que deverão ser tomadas na fronteira sul com o México. Ou seja, para mandar ajuda para a Ucrânia, o Biden vai precisar abrir mão de alguma das políticas mais humanitárias que ele tinha implementado na fronteira com o México. Isso é muito importante também, e acho que é fundamental essa política que vem sendo adotada pelo Joe Biden, não tem sido vista com bons olhos, né? Pelos estadunidenses também. Eu te pergunto em relação ao Joe Biden também, Júlia, porque você falou de 2 aspectos que são externos. E a política interna costuma ser o fundamental, vamos dizer assim, nas eleições presidenciais, normalmente. O que a gente tem, qual é o componente
talvez que essa guerra que já está durando tanto tempo, né, entre Israel e contra os palestinos na faixa de Gaza, o que tem de fundamental para impactar nas eleições dos Estados Unidos? Por que ela é diferente, talvez, dos demais contextos externos das últimas eleições que a gente estava conversando, né? Porque agora parece que essa realmente virou uma preocupação, como você está dizendo. É uma coisa identitária, né? Os Estados Unidos sempre foi muito próximo, eles chamam uma special relation, um relacionamento especial com Israel. 65% dos americanos dizem acreditar que o grupo palestino Hamas tem mais responsabilidade pelo conflito, né? Mas, ao mesmo tempo, a aprovação de como o Joe Biden está levando o conflito vem diminuindo. Ou seja, ela estava em mais ou menos 44%, 45%. Em novembro, já estamos a 39%. Eu ouso dizer que agora, com esse ataque na Jordânia, ela tende a piorar. Gabi, eu acho que uma coisa é você proteger os aliados, né, e tentar mandar ajuda a Israel, que claramente os americanos têm um relacionamento especial com o país, mas não a custo de vidas americanas. Eu acho que isso vai ser um ponto muito difícil para Joe Biden navegar nos próximos meses. Claro, tem muito tempo ainda até as eleições, né? Estamos em janeiro, e então até novembro eu espero que as coisas estejam bastante diferentes no Oriente Médio, mas uma escalação ainda maior dessa guerra não levaria a popularidade de Joe Biden de maneira alguma. Interessante também que o Joe Biden, na verdade, né, o presidente democrata, ele não tem nenhum nome que ameace a candidatura dele dentro dos democratas, é isso? Enquanto isso, a gente tem o Donald Trump, ainda a Nikki Haley, ela tem relevância, você acha? E aí você tem, inclusive, alguns dados que você queria trazer aqui, né, numa comparação de Nikki Haley com Donald Trump, como é que ela está se colocando como um nome chave, mesmo durante. Inclusive, é interessante isso, eu acho que você tem apuração sobre isso, como o Donald Trump ficou bastante irritado nas primárias de New Hampshire, mesmo tendo vencido ela com folga, né? Ele ficou muito incomodado com a ameaça que ela oferece aí. É isso, imagina, ele ganhou, né, com ainda 11 pontos, eu acho, e mesmo assim, essa diferença foi suficiente tanto para Haley dizer, olha, não foi tanto. Imagina, em New Hampshire ela estava com 19%, ela sobe para 43%. É uma grande diferença, né? Iowa para New Hampshire, perdão. Então, essa perda dela foi também uma vitória. E foi suficiente para ela dizer, eu não tô indo a lugar algum, eu vou ficar aqui, eu vou ficar nessa corrida até a Carolina do Sul, no mínimo. E ela também não disse se uma perda, né, uma derrota na Carolina do Sul seria o que levaria ela a sair, né, a desistir da presidência. Mas o Trump ficou fixado, né, falou sobre ela. DeSantis também, quando ele veio fazer o discurso para demonstrar o apoio dele ao Trump, ele acabou falando da Nikki Haley. Então, por que você vai falar de uma pessoa que perdeu se você não está preocupado com ela como uma ameaça, né, ao título, digamos, à nomeação? Então, eu acho interessante que exista essa preocupação do Trump, do DeSantis, de todo mundo que está apoiando o Trump com a Nikki Haley, embora ela continue perdendo. Mas, claro, ela vem... Isso é uma pesquisa que eu acho interessante trazer, é isso que eu queria falar com você, Gabi, que a Haley, numa pesquisa do The Hill, ela ganha de Biden, ou seja, ela chega nacionalmente com 44% e Biden a 40%. Ou seja, talvez ela seja uma aposta interessante para o Partido Republicano. Não que o Trump não seja. Trump também, na maioria das pesquisas, como você trouxe essa da Reuters, ele tem ele acaba saindo muito melhor. Mas na Carolina do Sul, no estado onde ela foi governadora, Trump ainda aparece com 60% e ela com 29%. Então, essa batalha da Carolina do Sul, eu acho que vai ser muito significativa para Haley.
ela já falou que não importa se ela ganhar ou perder, que isso vai ser apenas mais um passo onde ela precisa demonstrar que ela está indo para frente. Ou seja, eu acho que dentro da cabeça da Nikki Haley, se ela tiver uma performance boa, como ela teve em New Hampshire, ela vai considerar isso já uma vitória. Agora, de uma maneira geral, eu acho que o papel dela não é ganhar a nomeação do Partido Republicano. O papel da Nikki Haley nessas eleições é ser a mosca na sopa de Donald Trump. Ela vai ser a importunação de Donald Trump. Ela vai ser uma ferramenta para quebrar os votos. Isso é muito interessante, inclusive porque ela pode não estar ameaçando o Trump agora, mas ela pode ter, e acho que pelo crescimento que ela está tendo, um papel fundamental nas próximas eleições. Então a gente precisa ficar de olho nela também. Eu acho que ela é uma candidata fundamental. E a vice-presidência, né? Também Exato. Tem essa possibilidade. Muito boa observação, exatamente. Eu quero te perguntar também, pra gente aqui no Brasil, como é que isso pode impactar na nossa política, porque a gente está vendo um Donald Trump já fortalecido nos Estados Unidos, ainda que a gente ainda não tenha essa decisão se ele realmente vai ser, tudo indica que sim, e acho que realmente vai ser um repeteco, como a gente falou das eleições em 2020, Biden versus Trump. Mas o Itamaraty, ele já acendeu um alerta em relação a esse fortalecimento da extrema-direita nos Estados Unidos. Como é que isso pode impactar aqui na América Latina, no Brasil principalmente, né, na nossa política? Eu acho que existe, até em Davos, tá, essa ideia de que Donald Trump já ganhou. Então, assim, o que a gente pode fazer para se preparar para um mundo onde existe um segundo mandato de Donald Trump, né? Eu acho que também, desde 2016, teve uma grande aprendizagem e um choque de realidade, né? De líderes globais, de o que isso quer dizer. Né? O que um America First, Make America Great Again, vamos fazer a América grande de novo, quer dizer para as relações mundiais. Então, eu acho que o que está acontecendo é um preparo bom. Agora nós temos tempo para ver o que é. A gente já sabe quais são os desafios que vão aparecer, a gente já sabe que tipo de líder ele é e o que ele poderia fazer ainda, né, num segundo mandato. Então, como que o Brasil pode se preparar para isso? Eu não consigo imaginar uma relação, né, de presidente Lula e Donald Trump. Não consigo imaginar como isso seria. Sabe, eu acho que seria um grande desafio para o Brasil manter as relações que tem agora, principalmente com o Lula em termos, né, nas alianças de trabalhistas, que ele veio, se reuniu com Biden. Biden, acho que tem grande admiração pelo presidente Lula nas suas organizações trabalhistas. Biden acaba de ganhar, né, o apoio da maior união, Workers Union aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho que todos esses avanços teriam retrocessos, né? Também na parte ambiental, nossa, acho que o desdobramento disso para o Brasil seria enorme. O quanto que o Brasil ia perder de relações com os Estados Unidos, tendo um governo Lula e um governo Trump, eu acho que é indescritível. Eu acho que também o governo Lula, além de tudo, ele já está bastante alerta em relação a quanto isso pode influenciar a nossa extrema-direita aqui, porque o Brasil tem esse comportamento em relação aos Estados Unidos também. Então, a gente tem, por exemplo, o clã Bolsonaro, que continua sendo muito forte, ameaçando, inclusive, a nossa democracia aqui no Brasil. E eles são uma grande rede, né? Não só na América Latina, mas os contatos em relação ao mundo todo. Então, isso é muito preocupante também, né, Júlia? Então... Na verdade, Gabi, isso inclusive é parte do assunto da minha tese aqui na Columbia University em Nova York, é justamente como as novas direitas
tá? Elas se influenciam. A gente está no mundo globalizado, é claro que elas sempre vão se influenciar qualquer grupo político. E tem a liberdade para se influenciar desse jeito, né? Mas existem algumas ferramentas que são muito mais usadas, né, nessas novas direitas para fazer a proliferação dessas ideias. Então, a gente vê tanto, né, novas redes sociais onde a moderação ela é feita inexistente ou ela é feita de um jeito muito diferente, com outros critérios. A gente vê quase uma cópia de alguns conteúdos. Às vezes é realmente o mesmo conteúdo que acontece, que passa aqui nas plataformas de extrema-direita nos Estados Unidos, ele é simplesmente legendado e repostado, né, nas plataformas brasileiras e de influencers da direita no Brasil. Existem eventos, agora temos eventos o Conservative Political Action Conference, né, que aconteceu no Brasil, o CEPAC, já há 4 anos que acontece no Brasil. Então, existe uma rede robusta de intercâmbio de ideias entre essas duas direitas. E, claro, que com um governo Trump, isso se fortaleceria, né? Existe mais diálogo, existiria mais avanços na direita, com certeza. Eu queria reservar esse minutinho final, Júlia, para você explicar um fenômeno muito engraçado, vamos colocar dessa forma, mas interessante que está acontecendo nas eleições, nessa expectativa para as eleições americanas que estão chegando, que é a Taylor Swift. O que ela tem a ver com as eleições americanas? Essas duas palavras, né? Não imaginava que ia falar sobre essas duas coisas juntas. Mas, Gabi, é uma teoria Nunca da conspiração. pensei também que te perguntaria sobre isso. É uma teoria da conspiração, onde Taylor Swift seria uma agente da OTAN numa operação psicológica do Pentágono para influenciar as eleições norte-americanas. Isso surgiu de um comentário, de uma pergunta, na verdade, de um apresentador da Fox News, esse mês ainda aqui, perguntou para um agente do FBI, ou para um chefe do FBI, se isso seria verdade, né? E aí, a partir daí, a coisa extrapolou. E claro, o que acontece? Taylor Swift, agora no momento fofoca, vou contar pra vocês, a Taylor Swift namora um jogador do Kansas City Chiefs, um time de futebol americano que semana passada ou retrasada, Travis Kelce, né? Eles avançaram... Isso mesmo. Que Travis Kelce que avançaram pra final do futebol americano, que é o Super Bowl, que vai acontecer daqui a pouco. Com isso, nossa, a coisa aumentou ainda mais. E até a ponto de um dos ex-candidatos à presidência, o Vivek Ramaswamy, o bilionário, ele tweetou assim... se perguntando quem será que ia ganhar, que a partida já estava certa e que Taylor Swift iria em algum momento no Super Bowl, que é o evento mais assistido da televisão americana, declarar o seu apoio a Joe Biden. E aí entram algumas pesquisas que dizem, inclusive, que ela teria todo esse poder, né? Se Taylor Swift diz para suas fãs fazerem alguma coisa, elas fazem. Então, assim, 17%, eu acho, dos respondentes dessa pesquisa disseram que pensariam em votar no candidato que Taylor Swift apoiasse. Então, assim, é interessante, talvez até seja algo que os candidatos devessem pensar mesmo, né? Um apoio da Taylor Swift, o quanto isso poderia ajudar eles, né? Quem sabe Nikki Haley podia bater nessa porta e pedir uma ajuda. Pois é, e também o que está se falando é que a NFL foi manipulada para favorecer o Joe Biden, né, dentro dessa teoria da conspiração. Sim, ou seja, que o jogo, que a final do jogo teria sido fixada já há meses para que ele jogasse, para que Taylor fosse no estádio, para que tudo isso acontecesse para ela naquele momento, com todos os milhões de olhos de americanos, falasse que eles deveriam votar no Joe Biden. Olha que ponto a gente chegou, né? A Taylor Swift pode ser uma candidata aí que pode catapultar algum candidato dos Estados Unidos. Então, mas até agora ela não se pronunciou sobre isso, né, Júlia?
Ela não, mas o Pentágono disse que eles disseram que iam shake it off, que eles não iam dar bola pra isso, né? Fazendo uma piadinha com a música dela. Maravilhoso. Quer dizer, né, é um fenômeno mundial que a gente tem das fake news, e acho que começou principalmente nos Estados Unidos e aí foi se espraiando para outros países, inclusive aqui na América Latina a gente tem esse fenômeno muito forte agora também, mas acho que demonstra o quanto agora as eleições podem sim ser influenciadas por... Podem não, já são, né? E vão continuar sendo influenciadas por notícias falsas, enfim, manipulação de notícias, e o quanto isso é grave, né? É claro que a gente está aqui brincando, porque realmente não deixa de ser, além de ser curioso, não deixa de ser engraçado, né? As pessoas realmente acreditarem que isso poderia ser verdade, mas o fato é que a gente chegou a esse ponto, né? O nível de desinformação é tão grande que as pessoas não se informam mais por imprensa tradicional, oficial, enfim, imprensa profissional, vamos colocar dessa forma. Então, assim, claro, é engraçado, né? Pra gente que sabe, consegue estudar um pouco e ver que não é verdade. Ter esse discernimento, mas também aponta, claro, para um problema sério, né? De educação midiática e o quanto que isso acaba influenciando nas eleições, né? O quanto é importante... ter as informações corretas para o eleitor. Eu acho que é um desserviço, né? Acaba sendo um desserviço para os eleitores e para a população a quantidade de fake news, né, que existe. Mas a gente também vive num mundo onde é impossível fazê-las pararem. O máximo que a gente pode fazer é vir aqui e falar para você que não é verdade. Exatamente. Júlia, sempre um prazer conversar contigo. Obrigada por hoje. A Júlia Vargas Jones é colaboradora da CNN, New York Times também, ela é jornalista. Seja sempre bem-vinda aqui. A gente vai conversar em breve de novo, né? Porque com certeza, a partir de agora, o negócio vai esquentar aí nos Estados Unidos. Um beijo para você. Obrigada, Gabi. Até mais. O Videocast em Detalhes fica por aqui. Próximo episódio, você já sabe, vai ao ar às 10h30 da manhã para você que nos acompanha no YouTube. Depois você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê CL. E 6h da noite tem CL Notícias, segunda edição. Só lembrando que você pode ouvir a gente também nas plataformas de áudio. E lembra você também, mais importante ainda, que o Mapa da Mina de 2024, o evento que o Eduardo Moreira explicou quais são as novidades, o que você precisa ficar de olho no mercado financeiro para poder investir com tranquilidade, entendendo tudo que está previsto para a economia agora nesse ano. Ele também acertou todas as previsões de 2023, então isso é muito importante. Esse evento foi de graça no último domingo, mas muita gente perdeu essa aula. Então você pode, a gente... garantiu que você consiga assistir esse replay, mas você tem que fazer a sua inscrição em edum.com.br/aula, você que não foi uma das 100 mil pessoas que acompanharam ao vivo o Mapa da Mina de 2024, então não perde essa oportunidade, porque agora sim vai ser a última vez que a gente vai transmitir, então fica de olho. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, a gente volta na segunda-feira. Tchau. E aí, turma, que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando, caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano, acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!